Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar sobre o teste de gravidez, que é um teste que se baseia na detecção da subunidade beta do hormônio HCG. Nesta aula, nós iremos ver as especificidades do método de detecção deste hormônio pela técnica, utilizando a técnica imunocromatográfica. Eu sei que a nossa disciplina, né, é o diagnóstico clínico laboratorial de doenças não infecciosas. E obviamente que a gravidez não é uma doença, né? Longe disso. Porém, eu achei importante incluir é, esse teste, né, na disciplina para que vocês tenham conhecimento de como funciona esse teste, né? Talvez vocês não tenham visto ele aí em outras disciplinas e não sei se verão mais à frente. Então, eu achei importante colocar aqui, incluí-lo dentro das práticas da nossa disciplina. Bom, pessoal, o teste de gravidez, né, ele detecta especificamente um hormônio glicoproteico chamado de gonadotrofina coriônica humana. Independente da metodologia, seja na metodologia de imunoquimiluminescência ou na metodologia imunocromatográfica, é especificamente este hormônio, né, o HCG, que é detectado neste exame. Contudo, existem aí diferenças, obviamente, diferenças metodológicas, né? Por exemplo, a técnica de quimioluminescência, ela vai fornecer aí um teste quantitativo, né? Uma avaliação quantitativa deste hormônio, enquanto a imunocromatografia, ela vai ser um teste qualitativo, né? Em ambas as situações, né? Tanto na quimioluminescência aí, quanto na imunocromatografia, é feita a pesquisa, né, deste hormônio, gonadotrofina coriônica humana, especificamente a subunidade beta deste hormônio é utilizada para a ligação ali antígeno-anticorpo. Este hormônio, pessoal, ele é um hormônio produzido pela placenta a partir do sexto, entre né, o sexto e oitavo dia após a concepção, ou seja, após né, a fecundação. Existe um pico aí, né? Inicialmente, a produção desse hormônio pela placenta ele vai sendo produzido gradativamente, né? E existe um pico aí em torno de 50 mil a 200 mil micro unidades internacionais por ml entre a sexta e oitava semana, né? Então, ele começa a ser produzido entre o sexto e oitavo dia após a concepção e ele vai atingir ali o seu pico, né, de produção, que varia esse pico de 50 mil a 200 mil, né, mil unidades internacionais por ml, entre a sexta e a oitava semana. A partir daí, a concentração desse hormônio começa a cair, né, e atingindo após a 20ª semana um platô de 5 mil a 20 mil unidades internacionais por ml até o restante da gravidez. Então, ele é um hormônio produzido gradativamente, ele atinge um pico, depois ele cai e permanece nesse platô aí em torno de 5 mil a 20 mil unidades internacionais por ml até o restante da gestação. Para fazermos esse teste, pode ser utilizado amostras de soro ou amostras de urina, né? Então, esse hormônio pode ser detectado tanto em amostras de urina quanto em amostras de soro da possível gestante, né? Falando um pouquinho sobre o hormônio, né? Sobre o HCG. O HCG, pessoal, vocês observaram que eu comentei bastante que a fração detectada no exame, né, do HCG é a fração beta. Por que isso, gente? O HCG, ele é um hormônio composto por duas subunidades, como vocês conseguem ver aqui. Ele é formado por uma subunidade alfa e por uma subunidade beta. O que acontece? Acontece que essa subunidade alfa aqui, que faz parte do hormônio HCG, ela é estruturalmente similar a outras subunidades alfas que fazem parte de outros hormônios aí
que nós produzimos, né? Como o hormônio folículo estimulante e como o hormônio luteinizante, que são outros hormônios aí produzidos pelas mulheres, né? Então, para que não haja aí reações cruzadas, né, no teste de gravidez, ou seja, para que não seja detectado erroneamente o hormônio luteinizante ou o hormônio FSH, os testes, né, para a detecção do HCG, eles se baseiam na detecção dessa subunidade beta do HCG, que vai ser aí mais específica, né, deste hormônio. Portanto, a fração beta, né, é a que é utilizada para a ligação antígeno-anticorpo aí nesses testes para a detecção do HCG. Qual o princípio do método imunocromatográfico para a detecção do HCG? O método imunocromatográfico é aquele que talvez vocês já tenham visto em algum momento, né? Que utiliza essas tirinhas aqui que vocês conseguem ver aqui na imagem. Ok, professora, mas o que é que tem nessa tira aí, né? Até parece, é mágica, né? Mágica, parece ali, adivinha, né? Se a pessoa tem o beta-HCG ou não. Parece quase mágica, né? Olhando apenas essa tirinha aí e se pensarmos que ela consegue detectar o hormônio, né? A subunidade beta do HCG. Mas, pessoal, não é mágica, né? É aí um método imunológico, a imunologia. O que tem nessa tira, então, pessoal? Vamos lá. Aqui nós temos a tirinha, como nós vemos ela ali por fora, né? E aderida a essas estruturas que formam a tirinha, aí, aderidas a membranas de nitrocelulose, nós temos os anticorpos, né? E aí os substratos ou uma substância, um cromóforo, né? Que vai ajudar a revelar, que vai permitir, né, que haja reação e vai ajudar a revelar essa reação. Então, o que nós temos especificamente aí dentro dessas tirinhas? Nós temos dentro da tira aí 3 subdivisões, tá? Nós temos a zona de reação, tá? Que tem uma representação esquemática, que é essa regiãozinha aqui, né? Da tira. Nós temos uma outra zona importante, que é a zona teste, que é a parte onde vai aparecer a tirinha aí, que vai comprovar, né, a presença do HCG. E nós temos a tirinha controle, que serve para validar o nosso teste. Então, vamos lá. O que é que nós temos em cada uma destas partes? Na zona de reação, que está aqui fazendo uma ampliação maior dessa zona, para a gente conseguir entender o que tem aí dentro, nós temos um anticorpo anti-fração beta do HCG, marcado, por exemplo, com uma enzima. Essa enzima fica grudadinha no anticorpo que detecta, que se liga especificamente à fração beta do HCG. Esses anticorpos, eles ficam aqui nesta área que é a zona de reação. E esses anticorpos que ficam aí nessa zona, eles são anticorpos móveis, eles são anticorpos que vão deslizar juntamente com a amostra. E aí nós temos nessa área, então, o anticorpo conjugado com a enzima, um anticorpo antifração beta do HCG. Esse anticorpo aqui da zona de reação, ele é um anticorpo móvel e é ele quem vai entrar em contato com a amostra do paciente ali quando a gente colocar a tirinha, conforme vocês vão ver no procedimento técnico. Esse anticorpo, então, ele é um anticorpo móvel e se tiver a presença do HCG, que está representado aqui, né, a fração beta do HCG, que está representado aqui por esse losango aqui vermelhinho, ele vai se ligar, né, a esse anticorpo anti a fração beta do HCG. Então, o hormônio HCG, se estiver presente no soro, na urina da mulher lá que está fazendo o teste, ele vai se ligar
a esses anticorpos marcados com a enzima na zona de reação. Mais à frente, aqui na zona teste, nós temos esse anticorpo aqui, verdinho, que é basicamente também um anticorpo antifração beta do hormônio HCG. Porém, ele é um anticorpo fixo, ele não desliza como o primeiro anticorpo que a gente viu. Ele é um anticorpo que fica fixo, grudado, bem ali na zona teste, tá? Que fica aqui, ó, um pouquinho mais acima da zona de reação. Em outra porção, que seria na zona controle, nós temos esse anticorpo amarelinho aqui, que seria um anticorpo anticorpo primário lá, que é o anticorpo anti a fração beta HCG. Esse anticorpo, ele está aqui para quê? Para validar o nosso teste, para a gente ter certeza que o anticorpo, o primeiro anticorpo lá da zona teste, ele está deslizando corretamente pela nossa tira. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos imaginar o seguinte, estou fazendo o teste, coloquei a tira, a zona de reação aqui em contato com a amostra de urina ou de soro da paciente. Se na urina dela ou no soro dela tiver o hormônio HCG, esse primeiro anticorpo que é móvel e que está marcado com a enzima se liga ao beta-HCG, né? E vai então deslizar. Observem essa setinha aqui. Imaginem que a tirinha está deitada, igual está aqui na imagem. Esse primeiro complexo antígeno-anticorpo aqui vai deslizar em direção à zona teste. Quando esse anticorpo ligado, esse primeiro conjugado ligado ao beta-HCG desliza até a zona teste, esse segundo anticorpo anti-beta-HCG verdinho fixo vai se ligar também ao hormônio beta-HCG, formando uma espécie de sanduíche ali, né, tendo o HCG no meio, né? Então, de um lado eu tenho um anticorpo anti-beta-HCG marcado com a enzima, e do outro lado do sanduíchezinho a gente tem o anticorpo anti-beta-HCG que está fixo ali na zona teste. O que vai acontecer nessa situação, então? Como o anticorpo marcado com a enzima ficou preso aqui na zona teste, que contém esse anticorpo verdinho e contém também o substrato para a enzima, que é esse pretinho aqui, a enzima vai consumir o substrato e aí vai possibilitar a formação da tirinha ali. Vai acontecer a reação que vai mostrar a listrinha teste na tira. Esses anticorpos aqui, eles continuam, o anticorpo, mesmo o que foi ligado ao beta-HCG e os que não ligaram, eles seguem o fluxo aqui, eles continuam subindo, né, em direção até chegarem também lá na zona controle. E aí lá na zona controle, o que vai acontecer? Eu tenho um anticorpo para aquele anticorpo conjugado com a enzima. E aí esse anticorpo secundário aqui amarelinho, o anticorpo conjugado com a enzima, gruda, liga e fixa esse anticorpo marcado com a enzima, e aí a enzima encontra aqui também na zona controle o seu substrato, e aí a enzima degradando esse substrato produz cor, e aí a gente consegue ver o aparecimento da tirinha controle, da listrinha controle na tira. Quais são, partindo agora, pessoal, para os tipos de amostra. Pode ser utilizada a amostra de urina ou a amostra de soro, né? A amostra de urina deve ser coletada em um frasco adequado para a coleta de urina, que deve ser, obviamente, limpo e seco, né? Um frasco devidamente adequado para a coleta de urina. A primeira amostra de urina é a urina preferível, porque ela vai ter as maiores concentrações do HCG. Entretanto, os kits aí imunocromatográficos disponíveis, eles conseguem detectar aí a partir de 25 mil unidades internacionais por ml. Então, eles dizem que pode ser utilizada qualquer outra amostra do dia, né? Porém, essas outras amostras vão ser menos concentradas.
O soro pode ser utilizado também, né? Que deve ser coletado asepticamente, um tubo limpo sem anticoagulante, obviamente, porque a gente quer o soro. Essas amostras podem ser armazenadas, se necessário, né? Antes da realização do teste, por até 48 horas, né? Em uma temperatura de 2 a 8 graus. Mas normalmente não chega a ser feita essa armazenagem, né? O teste já é feito ali no mesmo dia. Para armazenamentos prolongados, também podem ser armazenadas abaixo de 20 graus. Interpretação dos resultados. Então, como tendo já uma base ali da metodologia, né, do teste que eu falei para vocês anteriormente, a gente consegue ter uma noção já, né, de como a gente vai visualizar os resultados. No caso do resultado positivo, nós veremos duas listrinhas aparecendo na tira, né? Uma na área teste e uma na área controle. A intensidade da tira da área teste pode variar, então ela pode aparecer bem escura, bem semelhante ao controle, ou ela pode aparecer um pouquinho mais fraquinha. Isso se deve aí à concentração do hormônio, né, estar um pouco mais baixa, né? Mas isso já vai caracterizar como sendo positivo, porque embora a tirinha aí esteja, a listra teste esteja mais clara, ela apareceu, né? E aí a gente já sabe agora o porquê do surgimento dessas tiras, né? Teste e controle. Aqui na tira teste a gente vai ter o aparecimento dessa tira teste, porque os anticorpos anti-beta-HCG que estão aqui imobilizados fazem o sanduichinho lá com o hormônio HCG e com o anticorpo beta-HCG móvel marcado com a enzima, né? E aqui no controle a gente sabe também porque a tira controle aparece, porque aqui nós temos um anticorpo contra o anticorpo marcado com a enzima, né? Que se mobiliza aqui da região da área de reação até a região controle. Se o teste for negativo, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter o aparecimento apenas da tira controle, porque o anticorpo marcado com a enzima, ele não se ligou a nenhum hormônio, a nenhuma partícula do hormônio HCG, né? Portanto, não teve como formar o sanduichinho aqui na região da tira teste e apenas acontece a reação na área controle, porque aqui no controle não precisa fazer o sanduichinho com antígeno, né? É só o anticorpo o anticorpo marcado com a enzima que gruda ele ali. É importante a gente se atentar a tira controle. A tira controle ela serve para quê? Para validar o nosso teste, para que a gente tenha certeza que os anticorpos marcados com a enzima estão sendo mobilizados da área teste, da área de reação. Então, sempre tem que aparecer a tira controle para que eu possa validar o meu teste. Temos aqui um exemplo, né, de um teste inválido, onde apareceu a reação apenas na tira teste, mas não apareceu na tira controle. Não posso validar este resultado, eu tenho que pegar outra tira e, de repente, até mesmo utilizar um outro lote do kit se o problema continuar persistindo, tá? E aqui também outra situação, né, de um teste inválido, que é onde não apareceu a tira controle, né? Não apareceu nem tira teste e nem tira controle, tá? Posso validar os resultados apenas onde eu tiver, né? No caso do negativo, mostrando apenas a tira controle e no caso do positivo, tira teste, né, mostrando que o resultado é positivo e a tira controle validando esse resultado positivo. OK? Vamos. Aqui, pessoal, nós podemos observar mais de perto, né, o resultado da amostra do paciente que foi feita na aula prática apresentada para vocês, né? Então, o resultado da amostra dessa paciente, ela foi reagente, né? Então, apareceu a tira controle, né, mostrando que estava tudo ok com a tira, permitindo que a gente possa validar esse teste. E
mostrou a tira-teste, né? Significando que na amostra da paciente havia aí o HCG, significando então que essa amostra é reagente e que a paciente está gestante. Por hoje era isso, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima aula.